Boa tarde, trabalhadoras e trabalhadores. Segunda-feira, 15 de junho, frio de doer os ossos, lá fora está escuro que nem noite. Mas nós temos um combinado entre nós, que o nosso dia somos nós quem fazemos. E nós vamos fazer hoje com que o sol brilhe muito. Aliás, estamos devendo muito todos nós. Parece que não temos feito muito bem a nossa lição de casa. O nosso bloco hoje da Live SMC, ela inicia com dados nada positivos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Ai, 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 não temos nos comportado bem e isso traz consequências. Nós mudamos da cor de alerta amarelo para laranja e está no nosso primeiro bloco e juntos nós vamos entender o que isso significa, gente. Precisamos ter mais atenção e ter mais responsabilidade. No nosso segundo bloco, nós teremos aqui os nossos articulistas de política e economia. Vocês sabem que o final de semana é efervescente e é super importante nós acompanharmos os nossos analistas. Na sequência, nós teremos o nosso bloco de informações, o nosso bloco de projetos e campanhas do sindicato. Imperdível, não dá nem para piscar. Voltando dos comerciais, nós temos aqui uma matéria super importante, uma entrevista especial com a doutora Margarete Matos de Carvalho, que é a promotora geral do Ministério Público do Trabalho do Paraná. E ela vai falar conosco sobre o enfrentamento ao trabalho infantil. No dia 12, sexta-feira passada, agora, foi o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Por isso, nós temos hoje essa convidada super especial. E para fechar a nossa live SMC de hoje, nós temos o Fala Presidente. O presidente também está preocupado com os números da Covid aqui em Curitiba e região metropolitana, além da questão da manutenção de empregos, de salário e de saúde. É com você, Fernando. Então, trabalhadoras e trabalhadores, conforme eu falei hoje, no início do nosso programa, ele vai estar relatando números muito importantes que vão impactar diretamente a nossa vida a partir de hoje. Começou às 0 horas de segunda-feira um novo protocolo, um novo decreto feito pelo prefeito Rafael Greca, que vai ser detalhado para vocês na sequência desse bloco. Mas para vocês terem uma ideia de por que tudo isso aconteceu, eu vou passar aqui alguns números para vocês, tá? No dia 13/6, né? O último boletim nosso é de sábado. E vamos ter um novo boletim hoje, às 17 horas, e a gente espera que esses números às vezes melhorem, né? Tenham melhorado nas últimas 24 horas. Nós tivemos, no sábado, às 17 horas, 2.428 casos descartados. Nós tivemos 311 suspeitos, 1.777 confirmados, é um número muito alto, e foi esse número o responsável pela mudança de cor do nosso protocolo, que foi de amarelo para laranja. E, infelizmente, gente, Curitiba teve 78 óbitos. Vocês lembram, né, que lá no início, quando começou tudo no dia 12 e 13 de março, a gente levava assim, levamos um mês com 4 óbitos, depois 5, 6, 7, 8. Na semana passada, tinham 34. Em uma semana, nós estamos com 78 óbitos. E isso é consequência direta do fato de que nós não estamos nos cuidando, de que nós não estamos respeitando o distanciamento social,
de que nós não estamos usando o álcool gel quando nós estamos voltando para nossas casas, que nós não estamos fazendo a higienização correta com as nossas máscaras, porque somos obrigados, nós não entramos em local nenhum aqui em Curitiba e região metropolitana sem máscaras, porque é uma lei estadual que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Mas nós ainda estamos no final de semana saindo para o bar ali da esquina, nós ainda estamos achando que conversar com o colega, aí nós tomamos uma cerveja, aí já achamos que não precisamos mais usar a máscara, e nós sabemos onde tudo isso termina. Nós voltamos lá em casa, nos encontramos com as nossas esposas, com os nossos filhos, e muitas vezes com os nossos pais. Na sequência aqui do bloco, nós vamos perceber quais são as consequências dos nossos atos, porque nós sabemos que toda ação tem uma reação. Trabalhadoras e trabalhadores, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos nos cuidar. Apesar que a letalidade do Covid-19 é de apenas 3%, mas mais de 43 mil pessoas já faleceram vítima do Covid-19. E eu gosto de falar pessoas, porque a gente fica falando em números aqui, parece que é só matemática, que é só um cálculo. São pessoas. E, neste momento, 78 curitibanos também nos deixaram. Nos deixaram, e com certeza são perdas que não tem como descrevermos aqui. Essas famílias devem estar devastadas. Então, por favor, prestem bem atenção na sequência desse nosso bloco agora aqui sobre o Covid, que é um pedido especial da Secretaria Municipal de Saúde, para que nós também possamos entrar nesse enfrentamento aqui e que a live também possa passar essas informações de utilidade pública. Por favor, prestem bastante atenção e vamos mudar de atitude a partir de agora, desse momento. Vamos fazer tudo melhor do que já estamos fazendo. É com você, Fernando. No dia 9 de junho, Curitiba adota o sistema de bandeiras para definir o funcionamento de comércio e serviços. A Secretaria Municipal de Saúde aumentou neste sábado, 13 de junho, o nível de alerta contra o coronavírus em Curitiba. A bandeira sinalizadora da situação da capital passou de amarelo, nível 1 de alerta, para laranja, nível 2 de alerta médio, conforme estabelecido no Protocolo de Responsabilidade Social e Sanitária. A medida decorre da expansão da transmissão do novo coronavírus na cidade, bem como no aumento de atendimentos da rede de saúde de casos da doença. Neste sábado, Curitiba chegou a 1.777 casos confirmados de Covid-19, com 78 óbitos. A ocupação de leitos de UTI por paciente do novo coronavírus chegou a 74%, a maior desde o início da pandemia. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, até meados de maio, a média diária de novos casos de Covid-19 registrada na capital era de 14. Neste sábado, passou para 59, depois de a quarta-feira ter registrado 220 novos casos. Com isso, a recomendação de restrições maiores para a circulação de pessoas e funcionamento de serviços. O descumprimento das medidas estabelecidas no Decreto 774 de 2020, publicado neste sábado, acarretará responsabilização administrativa, civil e penal dos infratores. As medidas entram em vigor na segunda-feira, 15 de junho. A secretária de Saúde, Márcia Russulac, ressalta que estão sendo tomadas as medidas para que a pandemia não se agrave ainda mais em Curitiba, que o poder público não pode se omitir e que todos precisam entender que se a cidade não se precaver, mais pessoas morrerão.
que a curva de transmissão está ascendente e a situação se agravou. E não é hora de fazer festa, nem visitas, nem passear. É hora de ficar em casa. O decreto suspende o funcionamento das seguintes atividades: academias de práticas esportivas, igrejas e templos religiosos, praças e parques públicos, atividades de entretenimento com ou sem música, tais como festas, teatros, circos e atividades correlatas, bares e atividades correlatas, clubes sociais e esportivos. Outras atividades devem funcionar com restrição de horário. Comércio de rua. Atendimento ao público tem de ocorrer impreterivelmente entre 10 e 16 horas. Shopping centers podem funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre 12 e 20 horas, devendo permanecer fechados aos finais de semana. Os serviços de alimentação que funcionem em shoppings poderão operar entre 12 e 15 horas. Fora desses horários, podem funcionar apenas com entrega, delivery. Galerias e centros comerciais. Funcionamento das 10 às 16 horas de segunda a sexta-feira. Os serviços de alimentação que funcionem nesses locais poderão operar entre 12 e 15 horas. Fora desses horários, podem funcionar apenas com entrega delivery. Restaurante e lanchonete, das 11 às 15 horas todos os dias da semana. Fora desse horário, podem funcionar apenas para entregas. Escritórios em geral podem funcionar 6 horas por dia, exceto para atividade de home office, com horário definido pela própria empresa. Lojas de material de construção, funcionamento das 10 às 16 horas, de segunda a sexta e das 9 às 13 horas nos finais de semana. Os seguintes serviços devem operar com no máximo de 50% da sua capacidade de operação: hotéis e pousadas, call center e telemarketing, exceto os vinculados a serviços de saúde, drive-in, com uma sessão de exibição por dia ou 3 horas de operação. O decreto estabelece ainda que deverão ser consideradas pelos proprietários a suspensão das seguintes atividades: cabeleireiros, manicure, pedicure e outros serviços de cuidados com a beleza, atividade de higiene de animais domésticos, serviço de alimentação de ambulantes, serviços imobiliários, feiras de artesanatos e outras atividades não relacionadas nos artigos acima mencionados e não consideradas como essenciais. A flexibilização dessas medidas fica condicionada à melhoria dos indicadores epidemiológicos e da rede de atendimento da cidade. Então, trabalhadoras e trabalhadores, né? Basicamente, hoje, a nossa live ela vai ficar basicamente em torno da pandemia do Covid-19, porque realmente é o que está, nesse momento, impactando a nossa vida. 43 pessoas nos deixaram, e é um número muito grande. E esse número está afetando diretamente a política do nosso país e a economia. E, com certeza, os nossos articulistas estão falando sobre isso na sequência, principalmente em relação aos auxílios emergenciais. E o João vai mais longe. O João faz uma análise, como sempre, né, certeira. Ele vai lá exatamente, ele é cirúrgico em suas análises. E ele está nos dizendo hoje como manter o distanciamento social, como manter a quarentena sem recursos. Então, fiquem muito atentos, gente. Hoje realmente não dá para piscar. É com você, Fernando. Boa tarde, Cid. Como está você? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, Gilce, tranquilo. Então tá.
Quem não está muito tranquilo é o presidente Bolsonaro, né? Vamos ver o que ele aprontou dessa vez. Ele diz que vetará novas parcelas do auxílio se a Câmara aumentar o valor. Você acha que ele está blefando? Quem vai ganhar nessa queda de braço, Cid? Olha, Gilce, na verdade, a gente tem que contextualizar o auxílio, apesar que a gente tem colocado esse ponto em pauta constantemente nas nossas lives aí, né? Mas a questão do auxílio é aquilo lá. O governo tinha mandado uma proposta de 200, saiu no Congresso, ampliamos para 500, queríamos 1.045 como salário mínimo, mas ficou em R$ 500, e ele, para colocar o carimbo dele, colocou em 600 o valor, tá? Bom, agora, e nós também já tínhamos pressionado a Câmara para aumentar os meses, as cotas do auxílio emergencial, né? Na verdade, o objetivo nosso era ampliar até o final do ano, até dezembro, esses R$ 600, e implantar aí a renda mínima no Brasil, né? Bom, não está acontecendo isso, mas dobramos o governo foi, então ele se convenceu, né, após essa pressão, foi convencido, na verdade, né, de ampliar o prazo por mais 2 meses. Só que quer reduzir o valor pela metade. Então, seriam 2 parcelas a mais do auxílio emergencial para R$ 300, 2 parcelas de R$ 300, né? Então, isso que o governo está mandando de proposta. Acontece que, no Congresso, os congressistas podem mudar esse valor, né? Como aconteceu na proposta anterior também, que o governo mandou 200 e acabou ficando 600. Tá? Bom, só que agora o Bolsonaro está dizendo o seguinte, olha, se a Câmara aumentar o valor, eu vou vetar. Então, o que acontece nisso? O governo manda a proposta para lá, se a Câmara altera, o governo veta o aumento, né? E daí pode ficar sem o valor, inclusive. Tá? Então, está um jogo aí que o governo está fazendo, né? Ameaçando, como ele gosta de fazer sempre, é um governo de ameaças, né? Tá? Para manter a ampliação do prazo, 2 meses, só com o valor de R$ 300. É evidente que nós vamos pressionar. E vamos ter que enfrentar o veto dele, né? Eu acho que essa deve ser a posição aí dos partidos em geral, né? Que é aumentar o valor e depois tentar derrubar o veto do presidente, tá? Eu acho que esse vai ser o desenrolar dos próximos capítulos aí dessa questão do acordo do auxílio emergencial. E a gente também viu alguns movimentos no final de semana das centrais. As centrais também elas enviaram, né, como mensagens, algumas cartas assinadas, uma só pelas centrais sindicais, outras já envolvendo os sindicatos e demais setores representativos da sociedade civil, todos em defesa do emprego, da democracia e da liberdade. Então, esse movimento ele está crescendo e, com isso, a pressão sobre o governo Bolsonaro também cresce e creio que isso deva também influenciar nesses próximos dias. Ele acho que vai pensar 2 vezes, já passou o finalzinho de semana mais caladinho, deixando só que os fogos estourassem. Mas, enfim, Cid, eu quero passar com você aqui para a nossa última questão. No dia 29 de junho, agora, começa o calendário dos novos saques do Fundo de Garantia. Eu queria que você, por favor, nos informasse o valor e quem tem direito. Então é isso, né? Para enfrentar a pandemia, o governo também criou aí essa modalidade, essa possibilidade do saque do FGTS. Então as pessoas poderão sacar do FGTS até R$ 1.045, né? Então, nós temos muita situação, Gilson, pela rotatividade de emprego que nós temos no Brasil, as pessoas têm mais de uma conta de FGTS, né? Que foi mudando de emprego e tal. E tem as contas inativas também. Então, é o seguinte, né? O limite é R$ 1.045, não importa quantas contas a pessoa tem, né? Se ela tem conta inativa, o saque vai pode ser iniciado por aquela conta de valor mais baixo depositado, né? Sim. E depois passar para as contas ativas também pelo valor mais baixo, até atingir o valor de R$ 1.045. Então, não importa o número de contas,
mas o valor teto do saque é R$ 1.045 de FGTS. O governo tinha adiado já isso, né? E agora saiu o calendário, finalmente, né? Tá. Começa agora dia 29 para os nascidos no mês de janeiro. Tá? Esse que vai ser o calendário. Então, janeiro, 29 de junho. Na verdade, o seguinte, esses valores serão creditados na conta, certo? E se a pessoa não sacar, ele vai ser reincorporado ao FGTS posteriormente. Então, nascidos em janeiro, o crédito na conta vai ser dia 29 de junho, fevereiro, dia 6 de julho, nascidos em março, 13 de julho, nascidos em abril, 20 de julho, maio, 27 de julho, os nascidos em junho, 3 de agosto, os nascidos em julho, 10 de agosto, nascidos em agosto, 24 de agosto, deixa eu só ver aqui, o outro calendário aqui, setembro, o crédito na conta dia 31 de agosto, os nascidos em outubro, dia 8 de setembro, os nascidos em novembro, o depósito no dia 14 de setembro, e, finalmente, os nascidos em dezembro, o crédito na conta será no dia 21 de setembro. Né? Eu acredito até que a gente poderia disponibilizar esse calendário aí, né, no site do sindicato, para que Sim, todos Cid. possam ter Olha, o se você acesso. conseguir fazer um aqui para a gente, ou no programa de hoje ainda a gente pode colocar esse infográfico, mas vai dar amanhã. Se você nos passar, a gente faz esse Perfeito. informe, né? Porque é legal você estar falando Exato. e as pessoas não conseguem acompanhar. Então, a gente pode estar colocando junto com a sua entrevista. É só você mandar aqui para mim. Tá certo? Perfeito, Um grande abraço para você, Cid. Vamos ficando por aqui e amanhã, à tarde, no mesmo horário. Tenha um bom final de dia. Muito obrigada. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu entrar correndo lá. Correndo. Tchau, você. Boa tarde, João. Como está você aí na sua casa, né? No seu cantinho, na sua estante, no seu sofá? Porque o único lugar seguro no Brasil é a sua sala nesse momento. Está tudo bem com você? Tudo bem, Gilce, tudo tranquilo. João, vamos falar de um assunto aqui bastante preocupante, que nós precisamos de uma avaliação bastante séria. Nós estamos passando dos 43 mil óbitos por Covid-19 no Brasil, e a gente fala em 49 mil, parece que são números, mas são pessoas, são perdas lastimáveis. Não sei se você sabe que eu te dar mais um dado. Aqui no Paraná, na região sul, que era um lugar que as coisas estavam bastante controladas, nós, nesse final de semana, passamos do amarelo para o laranja. Houve um decreto aqui em Curitiba, na Prefeitura de Curitiba, pelo prefeito Rafael Greca, fechando tudo que ele tinha aberto há coisa de 10, 11 dias atrás. E existe uma ameaça muito grande que a gente pode chegar a lockdown em Curitiba se as coisas não mudarem até sexta-feira. Nós estamos com 76% dos nossos leitos comprometidos. E isso, para Curitiba, é assustador, porque nós levamos 4 meses para chegar em 28 óbitos. E em uma semana nós estamos com quase 80. Com tudo isso, João, nós estamos com falta de recursos para manter a população brasileira em casa, com um distanciamento social, que é importante, já que nós não temos uma vacina, e eu gostaria que você avaliasse essa situação em relação ao Brasil, nível nacional. João, é com você. A situação do povo brasileiro é desesperadora. A doença avança e todos os especialistas estão concordes em dizer que não só avança, como se acelera seus malefícios, quais sejam os doentes, as mortes e o colapso das redes de atendimento de saúde. Nesta situação, que infelizmente coincide com um afrouxamento estabanado das regras de isolamento social,
que obviamente estão sendo revertidas pela força da tragédia, ressalta a necessidade de amparo financeiro à população, porque a equação é direta. Sem ajuda financeira, sem ajuda emergencial ou os benefícios correntes que a população tem direito, é muito difícil, é quase impossível a validade do isolamento social, porque as pessoas não vivem de vento. Ora, os números são acachapantes. Do total de recursos previstos pelo governo para auxílios emergenciais ou créditos às empresas, até agora só foram executados efetivamente menos de 40%. E no que diz respeito a crédito para as micro, pequenas e médias empresas, 0,05%, ou praticamente nulo. Então, é preciso azeitar o fluxo de recursos para as empresas. Além disso, Gilce, olha que tragédia. Todos os benefícios do INSS, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-maternidade, todos eles estão bloqueados, estão sem fluir, sem funcionar. Acresce a isso que o próprio saque do Fundo de Garantia, que foi anunciado, está até agora bloqueado. Então, nós temos uma situação em que 50% dos trabalhadores brasileiros não estão trabalhando atualmente, portanto, estão sem renda. E é por isso, na linha de exigir isolamento social, mas garantir recursos, é que as centrais sindicais lançaram, a partir de ontem, um forte movimento para ganhar os partidos políticos, sejam de oposição, sejam de centrão, quaisquer que sejam eles, para avançarmos a aprovação dos R$ 600 emergenciais até dezembro, no valor fixo, sem abaixamento de valor, e, ao mesmo tempo, um forte movimento para garantir que os recursos prometidos e devidos cheguem às pessoas e às empresas. As centrais sindicais estão organizando para essa semana uma reunião virtual com o presidente da Câmara para colocar essas posições. Estão também planejando reuniões com os partidos de oposição e com os outros partidos para garantir o avanço de um projeto que seja o elemento central da nossa reivindicação. R$ 600 até dezembro, que o dinheiro chegue a todo mundo. Nós não podemos esperar a proposta do governo para lançar as nossas propostas, até mesmo porque, ao lançar as nossas propostas, nós obrigaremos os partidos, os deputados, senadores e o próprio governo a trabalharem as suas propostas a partir da nossa proposta, e não da proposta eventual do governo, que está, como eu comprovei com os números, pisando no tubo de oxigênio da população brasileira. O presidente quer e trabalha para o caos social. O caos social é uma mistura de relaxamento social, portanto, com repique da doença e desespero, e, ao mesmo tempo, a falta de recursos, que engendra também o desespero. Portanto, essa campanha das centrais, de imediato, formarmos uma proposta coerente, que adquira, que alcance maioria de deputados e senadores para auxiliar as pessoas até dezembro e, ao mesmo tempo, garantir que os recursos prometidos cheguem a elas e destravar todos os serviços burocráticos de benefícios que estão paralisados, é a grande tarefa essa semana do movimento sindical.
Os partidos, eles são sensíveis a essa reivindicação e os partidos de oposição principalmente. Mas é preciso que o movimento sindical, pela sua relevância, carimbe o cenário nacional com a nossa reivindicação. João, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui que tem a ver com o que você está falando. Está na Folha de hoje que ele está ameaçando vetar caso a Câmara aprove a prorrogação dos R$600. Ele falou que vai vetar. Se ele vetar, qual é o próximo passo, João? Não, eu não entendi, Gilson. O que você falou? Está na Folha de São Paulo que ele está dizendo que o presidente Bolsonaro, que se a Câmara votar e aprovar a continuidade do auxílio emergencial, nesse valor, ele vai vetar. Ele simplesmente vai vetar. Ele está ameaçando vetar. Que ele fique com o ônus do veto e fique claro para todo mundo que ele é o agente do caos. A nossa tarefa, o nosso papel, que é um papel em defesa da massa da população e dos trabalhadores, é exatamente reivindicar e garantir condições para o auxílio emergencial, mas não só, para todos os auxílios e todos os benefícios que estão empossados, que estão bloqueados. Isso é o nosso papel. Que ele, no desespero, já apresente a ideia de veto, significa que ele defende a tese do caos social, porque é impossível defender o isolamento social, portanto, o combate efetivo à doença, e, ao mesmo tempo, não ter a ajuda efetiva do Estado para a população sobreviver. Com certeza, é um contrassenso total. Querido, muito obrigada. Nós nos encontraremos amanhã à tarde, no mesmo horário. Eu quero que você tenha um final de dia muito bom e muito atento, e vamos ficar aqui também ligados nas notícias, porque você falou tudo. Como é que as pessoas podem ficar em casa, se cuidando, com isolamento social, se elas não têm o que comer? Elas precisam de recursos. E o movimento sindical, mais do que nunca, tem que se unir e pressionar os partidos, como você falou, que são sensíveis, para que se pautem a partir da pauta do movimento sindical brasileiro. Um grande abraço para você. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Fernando, e agora os nossos comerciais. E já sabem, né? Se ficar faltando alguma informação para vocês, vocês vão lá direto no cinec.com.br/atendimento. Ai, 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 cuidado quem ainda não declarou o seu imposto de renda. O tempo foi esticado, mas não é para sempre. O final está muito próximo, gente. Então, se atentem aí, hein? Se liguem e procurem o cinec.com.br/atendimento e vamos ver para agendar e declarar o seu imposto de renda, tá? É com você, Fernando. A pandemia do Covid-19 continua e milhares de metalúrgicos já estão retornando ao chão de fábrica na Grande Curitiba. Por isso, o sindicato está de olho nesse retorno, principalmente mobilizando os trabalhadores no combate ao coronavírus. O momento exige cuidado redobrado. Já estamos orientando na porta de fábrica e através de lives diárias. E não se esqueça, acesse combateaocovid19.com.br e deixe seu relato sobre como sua empresa está agindo na volta das atividades. Todos contra o Covid-19. Venha para a rede de WhatsApp do sindicato e faça parte da lista VIP do SMC. Notícias, serviços, atividades, trabalho, economia, ações e muito mais. Faça já o seu cadastro em cinec.com.br/zap e fique por dentro. E lembre-se, informação oficial da categoria é com a gente. Previna-se do Covid-19 usando o SMC Pay Venda Segura. Através dele, você realiza o pagamento na rede Fidelidade usando o seu celular sem precisar encostar na maquininha do estabelecimento. Sabemos que todo cuidado agora é pouco, então não fique para trás
e use já o seu SMCPay Venda Segura. Veja como é fácil. Acesse o smcpay.com.br mais o número do seu CPF. Digite o código do estabelecimento e o valor que gastou. Coloque sua senha SMC Card e pronto. Para maior facilidade, deixe o SMCPay salvo na tela inicial do seu celular. Para Android, acesse o endereço pelo Chrome, clique nos 3 pontinhos do lado direito e selecione Adicione à tela inicial. Para iOS, acesse o endereço pelo Safari, clique no ícone Opções e selecione Adicionar à tela de início. Tá vendo como é fácil? Então aproveite e previna-se! Tem dúvidas no trabalho e quer consultar o sindicato? Quer saber mais sobre os serviços, atividades, benefícios e ações? Use nosso atendimento online, de segunda a sexta-feira, das 8 às 5h24. Você acessa pelo site do SMC ou diretamente pelo link cimec.com.br/atendimento. Estamos à disposição para lhe atender. Siga-nos no Facebook e fortaleça a categoria metalúrgica. Cidadania, trabalho, ações inspiradoras, economia, política, serviços, atividades e muito mais. Acesse já facebook.com/metalúrgicos de Curitiba e fique por dentro. E não se esqueça, informação oficial da categoria é com a gente. Delivery na rede Fidelidade é com o SMCPay. Com o seu SMCPay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do celular. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMCPay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMCPay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Confira previamente se o estabelecimento faz a entrega delivery. Todas as farmácias da rede fazem entrega e estão habilitadas para o uso do SMCPay. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Com o SMC Card, você nunca fica na mão e pode adiantar créditos, que serão descontados posteriormente em sua folha, e usar em qualquer estabelecimento da rede Fidelidade. Assim, as compras básicas de farmácia e supermercado estão garantidas. Veja como é fácil! Acesse o link do SMC Card, www.cimec.com.br/créditos, informe seu CPF, informe o valor desejado e selecione o número de parcelas, digite sua senha e clique em confirmar. Pronto! Você já pode aproveitar as inúmeras oportunidades que esperam por você em nossa rede Fidelidade. Então, meu povo, algumas datas nós precisamos destacar, mesmo que elas já tenham passado, que é o caso do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Nós tivemos um feriado prolongado no final de semana passada, mas nós fazemos questão hoje de destacar esta data e este tema que é de imensa importância. O dia 12, ele é o dia global, é uma ação global exatamente igual ao Outubro Rosa, onde você combate o câncer de mama, né? Onde você define políticas que possam enfrentar essa doença que mata tantas mulheres. Assim como nós, em março, temos o Março Laranja, que é uma data de enfrentamento, de combate à violência doméstica, o dia 12 também é uma ação global de enfrentamento ao trabalho infantil de crianças e adolescentes, principalmente nesse momento de crise sanitária que enfrentamos pela
contaminação do novo coronavírus, do Covid-19, onde houve um achatamento do salário desses pais de família, com redução de jornada, com suspensão de contratos e com demissões. Então, os pais, por necessidade, estão tirando os filhos das escolas e colocando eles nas ruas, nas esquinas, para vender balas e outros produtos para ajudar a complementar a renda em casa. Isto é um crime. E eu não estou me referindo aqui aos pais que são vítimas de um sistema desigual. Mas é um crime que nós vamos ouvir logo mais, que nós só somos crianças e só vivemos a infância uma vez na nossa vida. E a nossa vida adulta, né, ela é bastante longa. Então, por falta de responsabilidade social, por falta de uma organização melhor durante a pandemia aqui no Brasil, onde os trabalhadores precisam receber salários dignos, valores dignos que possam prover as suas famílias, para que suas crianças possam continuar nas escolas, se educando, aprendendo, se informando, porque este é o momento. Mesmo que as escolas estão em afastamento social, mas as escolas estaduais, públicas, estão trabalhando com EAD, com educação à distância. Então, nada justifica, não está parado, nada está parado. Só que a falta de recursos, que foi falado com bastante detalhamento em toda a live SMC, vários participantes e vários entrevistados falaram exatamente sobre essa falta de recursos, sobre a falta de dignidade para enfrentamento dessa crise sanitária, que leva, inclusive, crianças a precisar parar de acompanhar as suas escolas, o seu ensino à distância nesse momento, para ir para casa, para ir para a rua, para poder ajudar a família a prover. E para falar sobre esse assunto, nós temos hoje uma das pessoas que são mais qualificadas no nosso estado, uma referência, que é a doutora Margarete Matos de Carvalho, que ela é uma das coordenadoras, porque há um colegiado formado para gerir o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil aqui no Paraná. Então, é com você, doutora Margarete, que é uma especialista e que vai explicar para nós por que estamos passando por esse estado de coisas. É com você, Fernando. Estamos aqui mais uma vez com a doutora Margarete Matos de Carvalho, que é a Procuradora-Geral do Estado do Ministério Público do Trabalho, mas ela está aqui hoje porque é o dia 12 de junho, que é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Ela que é uma das coordenadoras, porque há um colegiado de coordenação, né? Então, ela é uma das coordenadoras, né, desse colegiado do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Tudo bem com você, doutora? Tudo certinho? Tudo bem, eu agradeço o convite e espero que essa nossa conversa ela seja bastante produtiva no sentido de conscientizar e sensibilizar as pessoas para essa realidade tão triste que é a exploração do trabalho de crianças e adolescentes. A nossa primeira questão aqui é a seguinte: se o Estado brasileiro tem adotado medidas emergenciais de proteção a esses sujeitos sociais, no caso as crianças e adolescentes, que são os mais vulneráveis nesse momento da pandemia do Covid-19? Excelente pergunta e também nos traz a oportunidade de fazer uma reflexão. Okay. É importante tratar deste assunto porque neste momento de pandemia, de fato, as crianças e os adolescentes eles se encontram numa situação de ainda maior vulnerabilidade em relação à possibilidade de vir a sofrer a exploração no trabalho, comparando com um período em que não há pandemia. E por que isso acontece? Uma das condicionantes do trabalho infantil
é a miséria, é a pobreza, é a insuficiência de recursos de uma unidade familiar para garantir meios de subsistência a todos os seus integrantes. Isso faz com que não apenas os adultos tenham que prover esse lar, mas também que eles recebam ajuda de crianças, de seus filhos pequenos, crianças e adolescentes, para compor uma renda familiar. E isso é muito perverso, porque, na verdade, retira da criança esse tempo único que é a infância. A infância a gente só vive apenas uma única vez. Adultos, seremos adultos quando completarmos a idade para sempre. E para sempre teremos que trabalhar. Principalmente agora que com a reforma previdenciária, que aumentou tempo de contribuição e a idade para aposentadoria. Então, não há nenhuma justificativa, nem moral, nem ética, nem legal, nem de proteção que justifique retirar da criança esse tempo próprio que é a infância, uma época que nos lembramos dela com bastante carinho, de quando éramos também crianças, e que, obviamente, devemos desejar a todas as nossas crianças a oportunidade de viver plenamente esse momento tão importante de suas vidas. E indo diretamente ao seu questionamento, não há, eu desconheço medidas adotadas neste momento, seja de políticas públicas ou medidas provisórias, temporárias, emergenciais, de proteção às crianças e os adolescentes em tempos de pandemia, principalmente no que diz respeito à prevenção e o combate ao trabalho infantil. Então, óbvio que há um aumento de crianças e adolescentes em situação de exploração, já que há um aumento, como todos nós sabemos, do desemprego, da informalidade, ou mesmo de quem é informal de não conseguir receber o que ele recebia antes, em tempo de normalidade, e aí, obviamente, a gente sabe que faz com que as crianças e adolescentes saiam para as ruas, principalmente, buscando algum tipo de recurso, por menor que seja, para ajudar a família a sobreviver. E isso a gente vê nas ruas da cidade, nos carrinhos de coleta de materiais recicláveis, e que tem mais uma condição associada, que é a paralisação das aulas. Então, se a criança ela não está na escola e não tem nenhuma atividade de contraturno, sobra aí o dia todo para ela trabalhar, para ela ser explorada no trabalho, inclusive em exploração sexual, porque já temos informações de aumento também de casos de exploração sexual de crianças e adolescentes. Como é que efetivamente o Fórum pode ajudar nesse momento de crise sanitária em que as crianças estão ainda mais vulneráveis? O foco agora, neste momento, é garantir às famílias a renda básica emergencial. Então, nós sabemos que o governo federal aprovou, né, essa renda básica mínima, ou auxílio emergencial, como se fala, com grandes discussões a respeito dos valores, e o Congresso Nacional elevou o valor inicial de R$200 para R$600, mas nós sabemos que R$600 ainda está longe de atender às necessidades de uma família, porque, no mínimo, deveria corresponder a um salário mínimo, que é o que a Constituição Federal prevê. Então, nós estamos trabalhando junto aos municípios para que as políticas de assistência social, elas sejam todas voltadas para as famílias, para que a família obtenha essa renda mínima, obtenha cesta básica em complementação à renda básica mínima e outros auxílios que podem fazer muita diferença na sobrevivência dessa família, para que não haja a necessidade das crianças e dos adolescentes saírem buscando um trabalho ou serem aliciados por qualquer tipo de atividade ou mesmo explorados por seus pais para que essa família sobreviva. Porque nós não podemos vitimizar a família pelo fato dela ser pobre, de ser uma família empobrecida, pela desigualdade social que existe nesse país, que é um problema muito grave, muito sério, e que as famílias não são responsáveis por essa situação. A desigualdade social, ela tem raiz na má distribuição de renda, nas políticas que não promovem a igualdade social e econômica, e está também na nossa Constituição Federal o dever de implementação de políticas públicas pelo governo federal, estadual e municipal, de combate à miséria, de combate a essas desigualdades. Então, neste momento, como as crianças não podem sair
né, do isolamento, do distanciamento social, deve ficar junto às suas famílias. A medida mais efetiva é de apoio às famílias, não só apoio econômico, alimentar, mas também apoio relacionado à saúde mental, porque nós sabemos que há também, né, um aumento expressivo de violência familiar, as pessoas convivendo durante muito tempo no mesmo espaço, e houve, de fato, aumento dessa violência. Então, também precisam ter esse apoio psicossocial para evitar conflitos desnecessários e até mesmo chegar ao limite da violência. Então, há espaço para atuação da assistência social, inclusive auxiliando os adultos que não conseguem fazer o cadastro para receber o auxílio emergencial. Nós vimos a dificuldade que tem sido, as filas enormes nas agências bancárias, e assistência social através dos CRAS, né, os Centros de Referência de Assistência Social, podem muito bem auxiliar as famílias a ter acesso mais rápido a esse benefício. Ok. Doutora, nós também sabemos que essa campanha de combate ao trabalho infantil, essa campanha nacional, ela é como as demais campanhas que são globais. No caso dessa, ela é linkada, né, em um alinhamento mundial à OIT. De que maneira essa ação, a globalização, né, desta ação, ela facilita nos trabalhos efetivos em cada local? A partir de 2002, a OIT começou a lançar a ideia para os países que formam, que participam, que integram a OIT, a ideia de uma campanha única, uma campanha mundial única, e cujo tema ele é debatido a cada ano a depender da situação vivenciada. Então, este ano, a escolha do tema foi a pandemia, de forma muito apropriada. Sim. Então, é importante que, eu acho que é muito importante que haja uma linguagem única, um tema único, porque isso só fortalece as campanhas. Então, as pessoas vão poder observar que elas, além de ser realizadas nos 191 países que compõem a Organização Internacional do Trabalho, também é realizada em todos os municípios brasileiros. Os estados se envolvem, as entidades se envolvem, e aí você ganha, é uma campanha que ganha corpo, que ganha força, que acaba sendo assimilada pela sociedade, que é o que a gente precisa, né? Maior consciência da sociedade para denunciar os casos de exploração, de não compactuar com uma situação dessa, e ao mesmo tempo fazer com que a sociedade passe a cobrar do poder público que ele promova as políticas de inclusão social, de combate à miséria, de combate ao trabalho infantil. É preciso que as pessoas saibam que a responsabilidade por essa situação irregular é do Estado, é do governo, é do gestor público, municipal, estadual e federal. Tem alguém que tem a caneta para resolver, para solucionar, e não o faz por falta de vontade política. Nós tivemos, só para você ter uma ideia, um corte de mais de 98% do orçamento federal para assistência social que era repassada para estados e municípios. Então, como que a gente pode pensar no desenvolvimento de uma política tão estratégica, tão importante quanto é a da assistência social? A gente tem uma lei orgânica da assistência social, a gente tem um sistema único de assistência social, que é único no mundo, que, de fato, se fosse implementado, daria conta das nossas mazelas sociais, mas nós precisamos de recurso orçamentário, porque sem dinheiro não se faz nada. Então, é um outro ponto que nós precisamos ter clareza para saber cobrar e obter de volta aquilo que, de fato, a população merece. E é no momento, por exemplo, que nós escolhemos os nossos vereadores, prefeitos, deputados, senadores, para entender quem, de fato, né, está do lado da população, está do lado dos direitos da criança e do adolescente, e saber fazer a melhor escolha. Ok. Doutora, a gente sabe muito bem que, independente da crise sanitária que atravessamos, as crianças, elas já vivem esse abuso, essa exploração, né, do trabalho infantil. Tanto é que, pelas nossas pesquisas, desde 2002, que foi criado o fórum, né, ou alguma coisa por aí. Então, nós sabemos que, nesse momento, a pandemia ela só aprofunda a crise e ela acaba expondo ainda mais o problema. Nós estamos finalizando aqui a nossa entrevista e eu gostaria muito, doutora, que você deixasse aqui uma mensagem para as crianças e para os adolescentes, né? Da nossa coordenação do fórum, uma mensagem aqui que fique para eles, que eles possam guardar, que seja de esperança. Estou com você, doutora.
O fórum ele tem tentado também trazer para o seu espaço de discussão crianças e adolescentes, para dar às crianças e adolescentes a sua voz, para ouvi-las, para ouvir o que elas têm a dizer a respeito dessa situação. O próprio MPT, o Ministério Público do Trabalho, tem um programa nas escolas para discutir o trabalho infantil. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar às crianças e os adolescentes, que eles conheçam os seus direitos, que eles conheçam o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eles saibam que o trabalho infantil ele é proibido, que eles não devem aceitar esse tipo de exploração e que tem ao lado deles várias instituições para protegê-los. A começar pelos conselhos tutelares, que às vezes são vistos de uma forma negativa, quando na verdade eles de fato protegem os direitos das crianças e do adolescente, e também no caso de trabalho, o Ministério Público do Trabalho estará sempre de portas abertas para escutá-los, para acolhê-los e para preservar o que vocês têm de mais precioso, que é, neste momento, a infância e a adolescência. Né? Que vocês não sejam privados desse momento tão importante na vida de vocês e que vivam com plenitude, com saúde e que cresçam adultos responsáveis, saudáveis e estruturados para ter uma vida feliz. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, gente, agora chegamos no momento do nosso Fala Presidente. Nós temos hoje uma pauta bastante importante. Nossas preocupações do dia hoje são em relação ao número, ao aumento de contaminados pela Covid-19 aqui em Curitiba e região metropolitana, e também com os nossos salários, com a manutenção dos nossos empregos. Não dá nem para piscar. É com você, Fernando. Bom dia, companheiro e companheira metalúrgica e demais trabalhadores do Paraná e da Grande Curitiba. Como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, nós estamos prevendo que agora, até o final de junho, estaremos já no pico e, quem sabe, já regredindo a pandemia do Covid-19 no Paraná. Infelizmente, pelo abuso da população, pelo descaso de muita gente, vimos na última semana e nos últimos dias um aumento da contaminação da população pelo Covid-19. Esse Covid-19, que estava longe da maioria das famílias, está cada vez mais perto. Muitos companheiros nossos que já estão testando positivo, tendo que se tratar, se afastar, ficar em quarentena, que nós achamos que era absurdo, está acontecendo. Nas empresas metalúrgicas, nas pequenas, grandes e médias empresas. Com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, está acontecendo porque a população não fez a lição de casa. Por isso, companheiro e companheira trabalhadora, é importante que você faça seu isolamento social. É importante que você fique em casa. Se for para o trabalho, vá para o trabalho, mas respeite as normas da OMS. Não esquecendo de medir sua febre, tanto na saída de casa como na entrada da fábrica. Levar sempre 1 ou 2 máscaras de reserva. Manter distanciamento social dentro e fora da empresa. É essencial para que a gente não contamine as pessoas por conta do desleixo de cada um de nós. Covid-19 está mais perto. A nossa estrutura hospitalar continua a mesma. Nós não podemos aumentar o índice e o volume de contaminados no Brasil. Além disso, vamos enfrentar daqui para frente certamente uma situação econômica muito grave, onde se o governo não tiver e não fizer nenhuma atitude em ampliar a medida provisória 936, para que as empresas possam conceder a seus trabalhadores a suspensão dos contratos de trabalho ou a redução da jornada de trabalho com redução salarial parcial, nós teremos muito desemprego no Brasil, fora os que já foram e que já aconteceram
nesses 60, 70, 80 dias. Nós estaremos, durante a semana, propondo às entidades patronais e também às empresas alternativas em conjuntos com as ferramentas criadas pelo governo federal para tentar manter os empregos de todos os trabalhadores e as condições de salário para esses trabalhadores. Sabedores que somos, que vamos enfrentar um momento muito difícil, em virtude da situação econômica brasileira, onde temos um governo que não consegue propor algo que seja aceitável em virtude de que ele mesmo não acredita que a ferramenta que possamos estar instalando seja, nesse momento, a ferramenta pelo respeito à saúde. Por isso, o nosso caminho, junto com você, junto com sua família, é fazer o isolamento social e buscar de imediato o diálogo para que a gente consiga, junto com as empresas, junto com as pessoas sérias, buscar a manutenção de emprego para continuar lutando, fazendo com que o isolamento social continue com respeito para que a gente tenha uma retomada rápida, positiva e que alcance os objetivos de toda a população paranaense e brasileira. Pense nisso. Uma boa semana a todas e todos, e que Deus abençoe a todos nós. Obrigado a todo mundo, um grande abraço a todos os trabalhadores metalúrgicos da Grande Curitiba. Então, galera, acabou. Hora de dizer tchauzinho para vocês, mas até breve. Até amanhã, no mesmo horário, às 13h30, e fiquem atentos, acompanhem todas as informações, todas as notícias de fontes seguras. Amanhã pode ser votado a medida provisória 936, que vai mudar a nossa vida no chão de fábrica. Todo mundo muito atento, não dá nem para piscar. Dá só para dormir, descansar, para a gente se encontrar amanhã novamente no mesmo horário. Obrigado pela atenção, uma boa jornada para vocês que estão indo para casa e quem está chegando agora no trabalho, tenham uma boa jornada de trabalho. Um grande abraço, até amanhã.